E aí, pessoas que vivem num país que ainda tem crescimento populacional, tudo bem com vocês? Pois é, aqui na China, ano passado foi o primeiro ano que a população começou a cair, né? Vamos ver como é que vai ser em 2023. Mas vamos aí para um vídeo do Capital Financeiro falando por que a China está se tornando o novo Japão. A China e o Japão são países próximos geograficamente, mas são duas nações extremamente distintas, com duas ideologias totalmente diferentes. Pois é, um é fascista, o outro não é, né? A China atualmente é governada por Xi Jinping, que está há mais de 70 anos sob o poder do Partido Comunista, enquanto o Japão, há mais de 60 anos quase ininterruptos, é liderado pelo Partido Liberal. Mas só um é chamado de ditadura, né? E apesar de suas ideologias totalmente contrárias, a China está seguindo um caminho semelhante ao que o Japão percorreu no passado. Considerando que, a partir do ano de 1970, um índice importantíssimo para qualquer país começou a cair no Japão. E em 2005, duas linhas se cruzaram, o que resultou em uma diminuição da população japonesa e fez com que ela não cresça mais. E o mesmo está acontecendo agora com a China. Em 2022, aquelas mesmas linhas se cruzaram para os chineses. É isso que eu falei antes. E agora, a sua população está diminuindo. Então, assim como a população japonesa começou a diminuir no passado, a China está seguindo o mesmo movimento e a sua população está de fato decaindo. Então, estaria a China se tornando o novo Japão e entrando em decadência? É isso que iremos ver ao longo deste vídeo. Decadência é meio zoado, né? Porque né? Isso acontece, esse movimento acontece já em vários países europeus. Se eu não me engano, os Estados Unidos também está nessa vibe. Mas tem muito país já em decréscimo populacional. Se você não sabe, o capital financeiro é completamente diferente. A história da China pode ser dividida em várias dinastias, que funcionam basicamente assim. Um soberano ou um imperador detinha o poder e controle da nação. Abaixo dele se dava uma linha sucessória, baseada nos seus filhos. Quando o imperador morria, era substituído geralmente pelo seu filho mais velho. Se este filho morresse, o outro filho mais velho assumiria, e assim por diante. E literalmente explicou a monarquia, né? É o que acontece na Inglaterra até hoje. Mas quando essa dinastia acabava, uma nova dinastia surgia. Dado isso, normal, entre o século 23 e o século 3 a.C., 3 grandes dinastias governaram a China. Primeiro os Xia, depois os Shang e por fim os Zhou. Mas foi só após isso que surgiu a dinastia Qing, na qual unificou de fato a China. Dinastia Qing. Ué, eu gosto da edição do cara, né? O vídeo do cara é bem feito pra caramba. China pela primeira vez. E Shi Huangdi tornou-se o primeiro imperador chinês. Embora tenha sido uma dinastia curta, muito foi realizado, incluindo o início da Grande Muralha. Padrões foram estabelecidos para pesos, medidas e dinheiro. Muitas estradas e canais foram construídos, e um único tipo de escrita foi usado em todo o país. Todos esses avanços seriam usados em futuras dinastias para fortalecer a China. Enquanto isso, no Japão, ainda não existia uma unificação, e sim, haviam vários reinos e uma vasta disputa pelo poder. Nos próximos séculos, a dinastia Yamato chegou ao Japão e mantém-se lá até hoje. Já a China passou por várias dinastias diferentes também, mas temos que dar atenção à última, a dinastia Qing. A China também era bem fragmentada, né? Não é como se esse terreno todo da China fosse o mesmo por 5.000 anos. Tanto que a unificação mesmo só vai acontecer, acho que nos anos 50, né? Que é o que a gente conhece hoje como China, né? 50, 60. E é Qing, dinastia Qing. Durou até 1912, quando o imperador Puyi foi retirado do seu cargo. Em 1911, ele foi retirado do cargo. Em 1912, a criação da República da China. Nessa época, a população chinesa vinha crescendo rapidamente. Sim. Desde a segunda metade do século XVII, a população cresceu de cerca de 150 milhões de habitantes para quase 600 milhões em 1912. Mas foi em meados do século XX que os problemas com a queda da população chinesa apareceram pela primeira vez. Em 1958... sim. É porque esse problema só vai contar depois que o Partido Comunista chega, né? Porque ele fala ali que em 1912 a China tinha 600 milhões de pessoas. Mas em 1949, quando
o Partido Comunista vence a Guerra Civil, a China tinha 500 e alguma coisa milhões. Então, além do decréscimo, né, não cresceu. Além do decréscimo não cresceu, que ficava de burra também, parece o Rock falando. A população da China diminuiu já nesse período e nada acontece, né? Porque sempre assim, tudo que é ruim na China só conta depois que o Partido Comunista vence a Guerra Civil. Antes, nos séculos de humilhação, quando a China era uma das, se não a maior, uma das maiores economias do mundo, quando começa a Primeira Guerra do Ópio, e todas as guerras que vieram ali nesse processo, só na Revolução Taiping morreram 20 milhões de pessoas, sabe? Nada disso conta. As pessoas morrendo de fome antes não conta. O Chiang Kai-shek trazendo nazista para fazer consultoria contra os comunistas, nada disso conta. Aí o Partido Comunista vence, é como se a China tivesse um tabuleiro limpinho, um país zerado para começar. Não existe uma história, não existe um processo, né? Não existe uma inércia para vencer. Pensando em industrializar a China, Mao Tse-tung estabeleceu a campanha do Grande Salto Adiante, que visava retirar os trabalhadores do campo e enviá-los para as indústrias, para dessa forma desenvolver as indústrias chinesas. Mas isso gerou um grande problema de fome entre 1958 e 1961, de acordo com o livro Estatística. Assim, basicamente, assim, bem por cima, né? Muita gente saiu da zona rural para trabalhar em fábrica, esses caras não sabiam trabalhar em fábrica, ninguém tinha experiência, então essas fábricas não produziam bem, e aí eles estavam tentando produzir ore, que é para a produção de aço, né? E aí era um ore de baixa qualidade também, que não dava para fazer muita coisa. E, como ele falou, muita gente saiu da zona rural. E quem quer plantar arroz? Quem quer plantar comida? Não tinha. Além disso, muito líder regional começou a mentir a quantidade de arroz que eles tinham, porque ninguém queria ser punido e os caras queriam ficar bem na foto de eu sou o cara que tem sei lá quantas toneladas de arroz, tal, não sei o quê. E chegou uma hora que esse arroz simplesmente não existia e as pessoas morreram. Óbvio que isso é errado, né? Não deveria ter acontecido, como ele vai falar agora, a quantidade de gente que morreu. No chinês de 1984, a colheita caiu de 200 milhões de toneladas em 1958 para 143,5 milhões em 1960. A produção dos grãos da China caiu 15% em 1959 e logo após ocorreu uma nova queda de 15% em 1960. Dado isso, Mao Yushi, um economista chinês e o vencedor do Prêmio Nobel Milton Friedman de 2012... Que nome bonito para um Prêmio Nobel. Estimaram o número de mortos em 36 milhões. Já Yang Zhisheng... assim, eu perguntei pros caras do partido que trabalham comigo qual que é o número... Se a China tem um número oficial de mortos, eles me falam que eles não sabem. Eu tenho que perguntar para mais gente, porque deve ter. A China tem número para tudo, né? Deve ter, em algum lugar deve ter número que eles consideram de mortos. Eu já vi uma vez falar entre 15 e 20 milhões, que é muita gente, né? Ninguém deveria ter morrido de fome. Mas, assim, é sempre um número absurdo. Um jornalista sênior de uma agência chinesa concluiu que houve 36 milhões de mortes devido à fome, enquanto outros 40 milhões não conseguiram nascer, de modo que a perda populacional total da China durante a Grande Fome chegou a 76 milhões. Isso não existe, né? Isso não existe. Você não tem como dizer as pessoas que não nasceram a gente perdeu. Não existe. Não tem como. Você tem que estar vivo para morrer, né? Não existe essa matemática. Isso aí é matemática tipo do livro negro do comunismo, que os caras botam gente que caiu de bicicleta, bateu a cabeça e morreu na conta da grande fome. Gente que morreu de malária, porque eles pegam todas as mortes e olha, isso aqui é tudo por conta da grande fome. Ou essa maluquice aí, né? Dizer que 40 milhões não nasceram, que são vidas que foram perdidas. Como é que você sabe que iam nascer 40 milhões e não 45? E não 30? Não tem como saber, né? Mas depois de todos esses anos de crises, ocorreu um fenômeno conhecido como Baby Boom, que consiste no aumento exponencial de nascimentos. Com isso, a média de filhos por família, que era de 2 ou 3, passou a ser de 6 crianças por família. A população chinesa mais que dobrou de tamanho, chegando a quase 1,3 bilhão em 1999. O que foi, né? Foi os caras entender, eles cancelaram lá o Grande Salto Adiante, aí começaram a investir em saúde básica, em educação e programas de alimentação, a população explodiu.
Isso fez com que a taxa de natalidade disparasse. E com isso, o governo chinês percebeu que a sua população estava crescendo rapidamente. Isso é Shanghai, eu acho, Nanjing Road. E que algo precisava ser feito. Foi então que o governo lançou a política de um filho único, que foi implementada na China em 1980 por... Não. Quando eles viram que a população estava indo ali para casa do bilhão já, em 1970, 71, começaram campanhas de controle de natalidade. Tipo, uma criança é bom, uma criança é ok, 2 é bom, 3 é demais, umas paradas assim. E teve muita campanha do governo, e isso já fez a média cair de 6 ponto alguma coisa para 3 filhos. Mas mesmo assim, 3 ou 4, mas mesmo assim ainda era um crescimento muito grande, porque a população estava, além de tudo, envelhecendo, né, mais. Estava mantendo viva mais tempo. A expectativa de vida já era muito maior, né? Quando o Partido Comunista vence a Revolução, a expectativa de vida era 35 anos. Quando Mao Zedong morre, em 76, a expectativa de vida era de 77 anos. Não, desculpa, 69 anos. Quase dobrou. Então tinha tudo isso, né? E então o governo veio já quase 10 anos de campanhas para reduzir e tal. E aí no fim, já ali em 79, 80, eles implementam a política de um filho único. Deng Xiaoping, como forma de controlar o crescimento da população, esses eventos tiveram um impacto na taxa de natalidade ao longo das décadas. Tanto que nos últimos anos, a taxa de natalidade na China tem diminuído de forma constante. E viram que isso foi um erro. Tanto que em 2016 a lei passou a permitir até 2 filhos. E em 2021, até 3 filhos. Em Chongqing hoje não tem mais. Acho que é Sichuan. A província de Sichuan acho que não tem mais limite. Pode ter quantos filhos quiser. As minorias étnicas nunca tiveram limite. Inclusive eu tenho um vídeo explicando melhor a respeito disso, né? Mas as minorias, justamente por serem minorias, nunca tiveram um limite de 1 filho por família. O que nos leva, finalmente, àquelas linhas que citamos no começo do vídeo. A população da China caiu em 850 mil pessoas. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu em 60 anos. E pela primeira vez na história, a taxa de natalidade da China foi menor que a taxa de mortalidade. Enquanto isso, a expectativa de vida no país tem aumentado, o que significa que a população está envelhecendo rapidamente. Em algum momento, a China não terá mão de obra suficiente para lidar com o crescimento. Ah, mas isso vai longe ainda, cara. Tem 1,4 bilhão de pessoas, isso vai longe ainda. Demanda econômica do país. E a China, diferentemente do Japão, não tem problema de trazer imigração. Eles não vão ter problema de trazer gente do Vietnã, Indonésia, Camboja. O Japão, um dos maiores problemas deles é o racismo. Simplesmente eles não aceitam imigração lá. Não tem. Eles não vão aceitar o trabalhador desses países pobre ir para lá. Eles não vão. Esse é um cenário semelhante ao que aconteceu no Japão na década de 70, quando a taxa de natalidade do país começou a cair. Mas tem um outro porém, né? O Japão é uma sociedade muito individualista. Inclusive tem vídeo do Baka, né? Do Baka Gadinho, mostrando lá o restaurante que tu senta e tu não conversa com ninguém. Tu pede a tua parada ali, o teu ramen, a moça abre uma cortininha, coloca ali para ti, tu come sozinho e não fala com ninguém. Aqui na China, a comida é um motivo para as pessoas se reunirem. A sociedade chinesa, até por conta do comunismo, né, que a China não é um país comunista, mas eles crescem aprendendo sobre isso, cria um senso de pertencimento a algo maior. E o Japão não, é muito individualista. E agora o país está enfrentando um problema de população envelhecida e uma mão de obra insuficiente para sustentar a economia. No passado, o Japão também passou por um rápido crescimento econômico, anos após a Segunda Guerra Mundial, o que resultou em um aumento considerável da sua população. No período de 1960 a 1980, o país pôde experimentar um milagre econômico médio anual de 10%. Não tem milagre econômico, né? O que tem foi investimento dos Estados Unidos a rodo para combater o comunismo na Ásia. Ficou conhecido como milagre japonês. Milagre. Naquela década, o crescimento econômico japonês foi impulsionado principalmente pela manufatura e pela produção de eletrônicos. Tanto que em 1990, o Japão dominava uma boa parte do mercado de semicondutores, juntamente com os Estados Unidos e alguns países europeus. Enquanto a China praticamente não tinha participação nesse mercado,
No entanto, desde 2020, a China vem mostrando o mesmo movimento que o Japão teve no passado, crescendo de menos de 1% de participação no mercado em 1990 para cerca de 15% no ano de 2020. E a semelhança da situação populacional do Japão e da China fica ainda mais evidente quando comparamos as pirâmides populacionais desses dois países. Esta aqui é a atual pirâmide populacional do Japão, onde a base é estreita e o topo mais largo. Isso acontece justamente quando a taxa de natalidade cai e a expectativa de vida do país aumenta. Agora, dê uma olhada na pirâmide da China. Observe que, assim como o Japão, a base é muito pequena se compararmos com a base superior. Em 2050, é muito pequena, né? A previsão é que essa pirâmide populacional da China tenha uma aparência ainda mais semelhante com a do Japão, parecendo um pouco com isso, com a maior parte da sua população no topo da pirâmide. Mas assim, a diferença também, uma outra diferença é que a China, elas planejam muito no longo prazo. Por mais que o Japão seja semelhante no sentido de que é um partido controlando o país há muito tempo, a China planeja muito no longo prazo. Então eles já começaram, desde que saíram esses dados de que a população caiu, começaram campanhas e campanhas e campanhas para incentivar as pessoas a terem filho. Do meu ponto de vista, eu sou um ignorante, eu não entendo nada desse assunto, não sou especialista nessa área, mas assim, eu estava conversando com a minha professora de chinês e ela trabalha 12, 13, 14 horas por dia. Como é que ela vai ter filho? Não tem como, né? Não tem. Como é que ela vai ter tempo de cuidar da criança e cuidar dela mesma? Não tem como. As pessoas trabalham demais, eles trabalham muitas horas. É por isso que eu falo que, no fim, tudo isso é culpa do capitalismo, porque se as pessoas trabalharem menos, elas vão ter tempo para cuidar delas e depois cuidar de uma criança. E vão ter dinheiro também, porque esse é outro problema, é cada vez mais caro criar uma criança, inclusive na China. Então, as pessoas simplesmente não têm dinheiro para elas, muito menos para cuidar de uma criança. E aí, hoje em dia, as pessoas querem viajar, estudar, e isso é um movimento, como eu falei, vem acontecendo pelo mundo todo, não é só aqui no Japão e na China. De as pessoas procurarem outras coisas para a vida dela, porque uma criança é muito cara. Então, para mim, a China vai ter que investir logo e rápido numa mudança desse paradigma deles de trabalhar 12 horas por dia, para reduzir isso aí para 8, e aumentar aí licença maternidade, creche de graça, porque a maioria das creches são pagas, e investir em políticas públicas para incentivar as pessoas a terem filhos, porque senão não vai rolar. Enquanto a base continua a diminuir, as políticas implementadas na China, combinadas com o envelhecimento da população, a urbanização acelerada e as mudanças nos valores sociais, contribuíram para a diminuição da base da pirâmide populacional do país. Em 1980, cerca de 80% da população chinesa vivia em áreas rurais, enquanto apenas 20% vivia em áreas urbanas. E quando a população chinesa era predominantemente rural, as famílias tendiam a ter mais filhos, já que eles eram vistos como uma forma de ter mais ajuda na fazenda. Simples. No entanto, a urbanização mudou esse padrão. Em 2020, por exemplo, aproximadamente 60% da população chinesa vivia em áreas urbanas, enquanto os outros 40% viviam em áreas rurais. Eu já fui em Guilin em 2020. E muitos casais agora preferem ter menos filhos, ou mesmo nenhum, já que o custo de vida nas cidades é muito alto. Fazendo uma comparação com o Japão, a maior parte da população japonesa também vive em áreas urbanas. Cerca de 90% da população do Japão está concentrada nas grandes metrópoles como Tóquio, Yokohama e Osaka. Isso porque a partir da década de 1950, com o início do desenvolvimento econômico do país, a maior parte da sua população migrou para a região desenvolvida do Japão. Dessa forma, pela população chinesa estar diminuindo, da mesma forma que aconteceu com o Japão em 2005, este é o exato motivo pelo qual a China está se tornando o novo Japão. Não está se tornando o novo Japão, né? Ela está se tornando, sei lá, a nova Itália, então. Porque a Itália também está nesse ritmo, né? Como eu falei, vários países europeus estão nessa ida. A China não está se tornando o novo Japão, com o movimento que está rolando pelo mundo inteiro. Eu espero que o governo invista em políticas públicas para tentar reverter isso aí, né? Porque, como eu falei, aqui a gente vê muito o governo planejando para o futuro, né? Vamos esperar. Eu quero ver como é que vai ficar depois desse ano, com os dados de nascimento e óbito do ano que vem. Aliás, desse ano para o ano que vem.